ele já desistiu? Sabe, essa é uma daquelas perguntas que, só de passar pela cabeça, já causam arrepio. É uma pergunta pesada, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que se esconde por trás dessa dúvida que tanto inquieta. E o ponto central é exatamente este. Como é que a gente percebe que o que era amor, de repente parece ter virado uma obrigação? A ideia aqui é a gente traçar um caminho, um jeito de refletir para conseguir identificar quando essa mudança acontece. Então vamos começar por aí. A pergunta inquieta. Por que será que essa pergunta específica tem tanto poder? O que ela realmente significa quando começa a ecoar dentro da gente sem parar? Olha, e aqui tem um ponto super importante. Sentir essa dúvida não é, de jeito nenhum, um sinal de fracasso. Muito pelo contrário. Muitas vezes, essa dúvida é o que dá o start. É o primeiro passo numa jornada para a gente conseguir enxergar as coisas com mais clareza, para entender o que está acontecendo de verdade na relação. Ok, vamos então para o coração da coisa. Amor versus obrigação. Para a gente entender essa virada de chave, primeiro a gente precisa deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra. Qual é a diferença real entre elas? E aqui fica muito nítido, né? De um lado, o amor, que é escolha, é conexão, é leveza, é presença de verdade. Do outro lado, a obrigação, que vira dever, rotina, um peso e uma ausência, mesmo que a pessoa esteja ali, do lado. Falando de amor, pense nele como uma celebração. Uma celebração da presença voluntária, sabe? É quando duas pessoas se escolhem todo santo dia. Não é sobre seguir um roteiro ou cumprir um papel social. É aquele desejo genuíno que vem de dentro, de querer estar junto, de compartilhar a vida. Já a obrigação é quase como atuar numa peça. A pessoa está ali, fisicamente presente, mas é uma performance. O compromisso se mantém por um senso de dever, por formalidade, às vezes até pelo medo do que viria depois, né? Mas não pelo sentimento que começou tudo aquilo. A energia é outra, completamente. Certo. Mas como é que a gente percebe essa transformação acontecendo? É que raramente é uma coisa que acontece do dia para a noite, sabe? Não é um evento único. Geralmente é um processo, lento, gradual e, acima de tudo, silencioso. E essa percepção interna costuma seguir uns estágios. Primeiro, vem aquela inquietação, um sentimento lá no fundo de que, alguma coisa não está encaixando. Depois, isso evolui para um questionamento mais direto. E por último, vem a fase da observação, de começar a prestar atenção de verdade, nas interações, nos próprios sentimentos. E esse talvez seja um dos sinais mais fortes de todos. É quando o silêncio entre duas pessoas começa a pesar. Pesa mais do que qualquer palavra. Sabe? Aquele momento em que o que não é dito tem um volume ensurdecedor. Esse silêncio carregado, nossa, ele diz muita coisa sobre essa mudança de amor para a obrigação. Então, para encontrar alguma clareza no meio disso tudo, é preciso mudar o foco. A gente tende a procurar sinais no comportamento do outro, né? Mas o caminho de verdade é olhar para dentro. A reflexão interna é a chave. E essa frase, ela é perfeita para esse momento. A maior distância em um relacionamento não se mede em metros, mas em silêncio. Isso resume tudo. A distância que importa de verdade é emocional, não a física. Porque duas pessoas podem morar na mesma casa e ainda assim estarem a um oceano de distância uma da outra. E isso nos leva a um ponto fundamental. A resposta não está lá fora, no comportamento do outro. Está aqui dentro, na própria percepção do que é amor. A clareza não vem de virar detetive da vida do parceiro ou da parceira. Ela vem de um mergulho profundo para entender o que o amor significa e o que não significa para si. E para fechar, a gente chega numa reformulação daquela primeira pergunta. Será que a questão final é mesmo sobre o outro? Ou será que é sobre o que cada um está disposto a aceitar? Talvez a dúvida não seja sobre a desistência de alguém, mas sobre os próprios limites, sobre o que se está disposto ou não a chamar de amor na própria vida. Fica aí uma reflexão para levar adiante.